Olá, amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Estamos na aula 18, a interpretação textual, trabalhando os elementos coerência e concisão. Na aula anterior, vimos o que? A coesão textual. Você observou, né, que a gente pode fazer uso da coesão por meio de sinônimos, de elipse, que mais? Por anáfora, por catáfora, não é isso? Até a pontuação ajuda o quê? A fazer uso da coesão, para o seu texto ficar mais coeso, para ter mais clareza. O que você faz para evitar repetições? Você vai fazer uso do quê? De sinônimos, não é mesmo? E agora? E a coerência? E a concisão? Então, amadinhos, fiquem aí atentos, que agora vamos lá conhecer, né, esses dois elementos, desses dois termos, coerência e concisão, que faz parte também da interpretação textual. Aqui nós temos, aqui para vocês, né, um texto, né, um poema, O Canto do Guerreiro, de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias também, ele é do romantismo, tá bom? Agora, da primeira geração. Aqui na floresta, dos ventos batida, façanha de bravos não geram escravos, que estime a vida, sem a guerra e lhe dá. Ouve-me, guerreiros, ouve meu cantar. Valente na guerra, quem há? Como eu sou? Quem vibra o tacape com mais valentia? Quem golpes daria fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me. Quem há? Como eu sou? Vamos conhecer um pouquinho sobre Antônio Gonçalves Dias. Orgulhava-se da sua origem mestiça, filho de um comerciante português, uma cafusa descendente de negros e índio. Descendia das três raças formadoras do povo brasileiro. Foi para Portugal muito jovem estudar direito na Universidade de Coimbra. Lá entrou em contato com os textos românticos de Almeida Garré, Alexandre Herculano, que influenciaram em sua forma de escrever. Certinho? Então, a nossa árvore do conhecimento, aqui com a temática, né? Interpretação, coerência e concisão. Você já ouviu falar dessa palavra coerência? Concisão? Sua redação tem que ser mais concisa, esse parágrafo tem que ser mais conciso. Opa, não estou vendo coerência com a temática que tem que ser desenvolvida. O que isso quer dizer? Então, aqui a coerência está relacionada ao sentido, exatamente, ao sentido, a questão da semântica, né? O que isso quer dizer? Tá certo? E aqui no texto, você vai dizer bem assim, vamos ver, você não é coerente. Vai, se você gosta. Nós precisamos ter uma alimentação saudável. Aí, de repente, essa alimentação saudável, o que seria? Você vai fazer uso bastante de saladas, né? Vai evitar alguns alimentos, algumas bebidas. Então, alimentação saudável. Alguém chega assim para ti e fala bem assim, vamos ali à lanchonete? Opa, tô dentro. A lanchonete, né? Você vai pedir um hambúrguer. Aí tem fritura, né? A não ser que esse hambúrguer for diferenciado, né? Usar produtos, né? Que diet, light, tudo isso aí que você já sabe para ter uma alimentação saudável. Vamos lá. Você vai fazer um lanche
da tarde, você prefere frutas ou um sanduba? Relacionada à questão da coerência. Se você está seguindo essa questão da alimentação saudável. Eu vou escolher um hambúrguer. Então, amadinho, você está sendo incoerente. Então, estão percebendo aí o que é coerência? Você fala uma coisa, aí depois você diz outra. Então, não é coerente, tá certo? Então, vamos aqui na tela para vocês. Aqui nós temos essa imagem, né? TV digital ou analógica. Aí você vê o seguinte, para mim tanto faz, o importante é o conteúdo. Então, aqui tem uma TV, né? Um aparelho eletrônico antigo, exatamente. Nada moderno. Que você ia lá, não tinha controle remoto aqui nessa época, não. Tá certo? Hoje está tudo facilitado. E aí você vê próximo uma pessoa fazendo o quê? Trabalhando com venda de frango, né? Vamos dizer assim, franguinho assado, quem que não gosta? E de repente aqui próximo também tem uma pastelaria. Vamos lá, vamos procurando. E você vê aqui, ó, vamos colocar uma canetinha para focar. Quem que está observando? Vamos dizer assim, um grupo de pessoas que está apreciando o quê? Aqui essa máquina de assar, né? Frango, que também é conhecida como TV de cachorro, né? Então, olha só, você vê que tem uma criança, um adulto, 2 adultos e outra criança. Ainda tem aqui também mais outros animais que não dá para ver. Vai ser um pato, né? Aqui bem do lado. Aí esse cartunista, esse chargista, ele traz faz uso desse texto para dizer essa questão da coerência. Será que a imagem, olha o assunto, a temática aqui, o título, TV digital ou analógica? Tem tanta coisa para se preocupar, essa questão, né, da desigualdade social, essa má distribuição de rendas que tem, a pessoa vai ficar preocupada, ó, está relacionado a esse tema aqui, ó, se é TV digital, se é analógica. Não, tem que preocupar mais essa questão da alimentação, tá certo? Então aqui, o que você vai ver aqui, né? A coerência, o que quer dizer coerência? É a compatibilidade de sentido entre duas partes A e B, tá certo? Tem que ser compatível. E aqui, neste caso, não está sendo compatível, né? Ó, olha o tema com a situação. Essa família, vamos colocar essa família. Está apreciando o quê? O foco dele, o quê? Está preocupado com a alimentação, né? O que eu vou comer hoje? O que eu vou comer mais tarde? Tá certo? Então, a falta de coerência prejudica a clareza do texto, compromete a mensagem, porém, alguns textos podem servir como recurso expressivo, tá certo? Um recurso expressivo. Então, nessa questão aqui, ó, para mim, tanto faz, o importante é o conteúdo. Então, aqui, ó, o conteúdo aqui, ó, o que tem aqui? É o alimento. Tá certo? Por isso, aqui ele está preocupado se a televisão vai ser digital, se vai ser analógica. Ele quer o conteúdo. O que está passando aqui, ó? Na frente de quê da televisão do cachorro? Tá assando frango, alimento. Então, vamos lá. Coesão e coerência. Falamos já da coesão. Coesão pode, não tem esse Szinho aqui. Pode ser traduzida por ligação, a ligação entre palavra, entre orações, partes de um texto, tá certo? Então, você pode fazer ligação num período, lá na apresentação, na sua introdução. O texto é coeso. Eu tenho que saber. Ah, você quer fazer ligação entre os parágrafos.
também a coerência, a coesão também. É só você usar o conectivo próprio, tá certo? Apropriado. A compatibilidade semântica, né, de sentido entre as palavras. Termos de uma oração ou orações, parte de um texto ou ainda entre argumento e tese, argumento e a realidade. Então, aqui ligada mais essa questão, a coesão, parte gramatical, os termos gramaticais, tá certo? E a coerência, a semântica. Aqui, trouxemos aqui para vocês, tá? Sem coesão e sem coerência. Aí você vai observar aqui, ó. O monumento desaba. Fiz as compras? Ai! Quantos covos na careca? Aviões de despejo bomba, caviar na boca de mendigo. Então, aqui você vê que não tem nada, tá sem nexo, não tem ligação nenhuma. Tá certo? Não tem sentido, né? Uma frase com a outra, ou seja, faltou coesão e faltou coerência. Não tem conexão e não tem sentido. Por isso que fala sem coesão e sem coerência. Então, frase solta, sem coesão. Cada frase, assunto diferente, ó, sem coerência. Quando, no primeiro momento aqui, monumento desaba. Fiz as compras? Ai! Então, o que está ligado aí? Nada. Tá falando do mesmo assunto? Não, assunto totalmente diferente. Tá bom? E assim, sucessivamente, acontece aqui também na última frase. Os aviões despejam bombas, caviar na boca de mendigo. Totalmente complicado, né? Agora nós temos aqui para vocês com coerência e sem coesão. A noite caminha silenciosamente. Os moradores cansados deitam-se. Os policiais partem para a ignota. O medo toma conta dos infelizes. Os ladrões iniciam seu trabalho. Talita experimenta a saia. Então, qual é a coerência que você vai percebendo aqui para vocês? Quando ele fala que é sem coesão, porque não está ligada a primeira oração com a segunda. Você vê a ausência, né, de elementos coesivos, que são os conectivos, certinho? Aí você, além desses elementos coesivos que você não observa, quais são os elementos coesivos? Você pode ver para os termos, os recursos linguísticos que trabalham com a coesão. Os pronomes, tá certo? Tá certo? Olha, já estou fazendo a concordância aqui direto. Tá certo? Os advérbios, as conjunções. Então, são os elementos coesivos. Então, unidade temática. Noite tem uma coerência textual. A noite caminha silenciosamente. Os moradores cansados deitam. Porque à noite você não se deita? Não quer dizer que de dia você não se deita, mas aqui, ó, tem coerência, faz sentido. A falta de coesão pode ser entendida como recurso estilístico ou como erro, caso não tenha um propósito literário, tá bom? Então, aqui faltou o quê? Os recursos estilísticos, os recursos linguísticos, são os conectores. Sem coerência e com coesão. Agora aqui, ó, João vai à padaria, o balcão da padaria é feito de madeira, a madeira extraída da floresta amazônica, a Amazônia é pura riqueza natural. Isso dá um status a qualquer um. Também há status em ser poeta. A psicologia estuda esse fenômeno. Você vê que vai trocando, né, de sentido o assunto. Então, fica incoerente, né? Não tem coerência. Mas o que ele faz? Ele faz uso de recursos linguísticos coesos. A Amazônia, depois, ó, a Amazônia também
isso, esse fenômeno. Então, aqui há coesão, mas não tem coerência. Não há coerência, visto que cada período aponta um assunto diferente, já foi dito. Não há textualidade. Tá bom? Vamos lá, amadinho, mais para vocês aqui, né? As formas de coerência. Ó, coerência externa, compatibilidade com elementos exteriores ao texto, à realidade. O que nós temos aqui? A gramática só cria exceções. Mulher não sabe dirigir. Então, quando fala-se gramática, só cria as exceções e mulher não sabe dirigir, no dia a dia, a gente fala assim, poxa, eu não gosto de português, não gosto de gramática. Ah, fala-se diante de palavras, as regrinhas, né? Diante de palavras femininas, utiliza-se o acento indicativo de classe, mas vai depender mesmo se o verbo pedir a preposição a, tá certo? Aí, com exceções, diante de pronome feminino, usa-se o acento indicativo de classe. Aí você vai ver lá, mas tem exceção, entendeu? São várias regrinhas. Então, a coerência no nível sintático e semântico. Isso tem a ver. Gramática só cria exceções. Agora, outro. Mulher não sabe dirigir. Entendeu? Aí você, essa fala é de quem? Né? Até uma fala, um discurso, né? Às vezes muito machista. Mas também tem homens que não sabem dirigir. Tá certo? Mas tem mulheres que pilotam muito bem. Certinho? Então, aí, essa questão tem a ver com a coerência no nível semântico ou sintático. A gramática não cria exceções? Não tem várias exceções? E não tem mulher também que não sabe dirigir? E assim, a gente vai levando. Então, essa coerência externa. Essa é a coerência, o que está de fora, tá bom? Mais outra aqui para vocês, de coerência. Agora, falando da coerência interna. Vamos ver aqui o exemplo. Ó, o que vai acontecer essa coerência interna? Interna, dentro, né? No interior do texto. Então, olha aqui. Dinheiro não é tudo. Olha bem aqui, ó. Mais 100%. Que negócio é esse? Uma hora ela fala que é tudo, mas não é tudo. Aí você vai ver, né, que uma ideia vai anular a outra, esse paradoxo que a gente já viu aqui. Tá certo? Deve assumir o sentido de bom. Então, esse mais 100% que vai assumir, ó, o sentido de bom. E esse é tudo. Não é tudo mais 100%. Como assim? Então, você vê que essa ideia vai eliminar a outra, mas ó, não é tudo mais 100%. 100% é tudo, amado. Certinho? Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte. Coerência narrativa. Você já vê, quando o texto vai contar algo, tem que ser coerente, tem que ter certo cuidado. Aqui, ó. Compatibilidade de sentido entre os elementos que compõem a narrativa. Personagem, né? Tempo, espaço e o que os cerca. Então, nós temos aqui. Em Ouro Preto, Josibaldo treina todos os dias, correndo como louco, passa pelos trausentes como um foguete. Josibaldo é conhecido como pernas de aço. Esse anônimo atleta consegue correr 60 quilômetros em um só dia. Detalhe, toma cerveja todas as noites. O nosso herói nasceu no dia 3 de março de 1902 e é do signo de Peixe. Então, aqui vai contando uma história, né? Começa apresentando, ó,
a cidade, o local, quem é, o que ele faz, tá certo? Essa questão da sequência da narrativa. Tem um personagem, tem um tempo e o espaço. Certinho? Coerência narrativa. Agora, coerência argumentativa. Esse aqui, quando é argumentativo, é você defender a sua própria ideia, tá certo? Convencer o outro, né, a aceitar a sua. O texto obedece a uma progressão lógica quando o argumento sustenta a tese do enunciador. Você, aluno, né, que vai fazer o seu texto, a sua redação. Não negociamos o Sócrates, porque ele é insubstituível, inegociável e imprestável. O argumento B, imprestável, sustenta a tese A. Não negociamos o Sócrates. Tá certo? Então, aí essa questão, coerência argumentativa. Se você tem algo para escrever, você defender a sua ideia, você vai pegar um apoio argumentativo, né, de especialistas, né? Argumento de autoridade, argumentos que vão sustentar a sua tese, tá certo? O que você quer defender, tá? Que dá sustento. Quem são as pessoas que estão ligadas, que defendem, que tem essa mesma ideia, essa linha de pensamento? É claro que você vai atrás em busca desses autores, tá bom? Comprovando com definição, né? E isso vai mostrar o seu argumento. Agora, coerência temporal. Quando há uma progressão temporal coerente com os fatos assinalados. Vestiu a calça com pressa, saiu, ligou o carro e disse adeus àquela casa que não soube atendê-la. Olha aqui a sequência temporal que está presente nesse trecho. Vai dando uma sequência. Primeiro, quando ela fala vestiu a calça com pressa, primeira ação. Saiu, olha aí, ligou o carro e disse adeus àquela casa que não soube atendê-la. Então, você percebe aqui uma progressão temporal das ações feitas pelo agente, tá certo? Agora, aqui a outra, a coerência verbo-visual. Aí você vai lembrar da linguagem verbal, da linguagem não verbal, essa questão a coerência híbrida, né? Desculpa. Compatibilidade de sentido entre o verbal e o visual. O que nós temos aqui? Aqui nós temos uma tirinha, né? E você vai observar tanto a fala dos personagens quanto a imagem, tá bom? O visual, as palavras e a imagem, tá bom? Então, linguagem, verbo, visual, você vai observar tudo. O que ele fala? O que ele está expressando? Eu amo os sábados. Olha o primeiro quadrinho. Todo sábado eu levanto às 6 e como 3 tigelas de bombas de açúcar crocante. Vou tomar uma aguinha aqui, gente, para a irritação da garganta. Aí diz o seguinte, no terceiro. Então, eu assisto o desenho até o meio-dia. E aí eu fico incoerente, hiperativo pelo resto do dia. E funciona nenhum irmão ou irmã por enquanto. Então aqui, qual é a coerência que foi restabelecida com a resposta do personagem aqui, do quadrinho, da história em quadrinho, da tirinha? Nenhum irmão, nem irmã até agora. Tá certo? Por enquanto, né? Então aí você já percebe, né? Ele vai fazendo, ele consome a sua energia, né? Ele gasta bastante, mas ele também, quem
chama muita atenção. Ele prende a atenção, ele vai ser o centro ali, tá certo? Ele tem um objetivo, tá bom? Então, aqui, ó, a compatibilidade entre as palavras com a ação do personagem Calvin, certinho? Agora, aqui para vocês, tá? Essa questão aqui tem uma frase, você tem a imagem de um cachimbo, mas tem uma frase que diz o seguinte: isso não é um cachimbo. Tá? Né? E, de fato, não é um cachimbo, é a linguagem visual, o signo, representação do real. Em outra palavra, é coerente. Então, isso daqui fala assim, no francês diz, isso não é o cachimbo, isso daqui é uma obra de arte, é uma representação, né, da imagem, tá certo? É coerente? É sim, tá bom? Isso aqui é uma arte, que foi pintado, tá bom? Agora a próxima, aqui para vocês, nós temos aqui a concisão. Já saímos da questão da coerência, agora chega a concisão. O que é a concisão, né? É quando é claro, objetivo e enxuto, tá bom? Direto. Alguns textos concisos em poesia. Aqui tem, olha só, destino sem vida, sempre escorrendo entre os dedos, nada podemos fazer. Tão veloz, sem piedade, onde parar? Não sabemos. Então, o que ele fez aqui? Ele fez uma poesia, aí você vai lembrar das funções da linguagem. Aqui você percebe a função poética, que está centrada na estrutura do poema, tá certo? Ele faz um questionamento e esse questionamento, ó, não sabe responder, aí fica a dúvida que você for analisar, é um ponto de interrogação, certinho? Então, fusão, né, das linguagens verbal e visual também. Então, há essa mistura. Aí, então, nós temos aqui, ó, pluvial, 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 pluvial. Aí, depois, como é? Fluvial, fluvial, fluve, fluve. O que aparece? Quando ele fala pluvial, aí você tem que lembrar o que é pluvial. São as águas da chuva. Aí, ó, se você aqui, ó, o fluvial vai dar ficou parecendo uma banana. Aqui, ó, um barquinho, quando fala fluvial, que aí você tem aqui, ó, na vertical, pluvial, como se fossem as gotas da chuva. Aí o fluvial, aqui, ó, o rio, a água que cai no rio, vamos dizer assim. Então, aqui duas águas, da chuva e a do rio. Então, pluvial e fluvial. Fusão da linguagem verbal e visual, que dá para você ver aí um barquinho de Augusto de Campos. Mais aqui para vocês. Aqui. Aqui uma crônica. O senhor Martin, que fez uma viagem de exploração à América do Sul, conta a um jornal sua conversa com o índio Givaro, desses que sabe reduzir a cabeça de um morto até ela ficar bem pequenina. Queria assistir a uma dessas operações. E o índio lhe disse que exatamente ele tinha contas a acertar com o inimigo. Senhor Martin, não, um homem não. Faça isso com a cabeça de um macaco. E o índio, por que um macaco? Ele não me fez nenhum mal. Aí fica o questionamento, né? Que é uma crônica, que é uma narrativa que você já tem o conhecimento, já teve o contato, que é uma narrativa curta.
tá certo? Breve. Que conta algum fato do dia a dia. Agora, mais aqui, ó, você percebe que foi curto? Então, aquele foi concisa, né? Uma ideia concisa, curta, objetiva. Outro também que faz uso para vocês, nós temos aqui um texto. Mas para isso você precisa usar, né, o seu conhecimento, a sua bagagem, tá certo? Aí você vê aqui, ó, olhe bem essa imagem. A imagem aqui, o que mostra? O que você está vendo aqui? É uma pessoa, né? Vamos colocar pessoa assim. E logo em cima, em destaque, nós temos tergaliza-se. E aqui tem a palavra tergal. Ele está fazendo uma relação. Tergaliza-se. Esse tergal está envolvendo o corpo todo. Mas vou perguntar a você, você sabe o que é tergal? Então, aqui é um tipo de tecido, né? Que produz roupa, que faz roupa, tá certo? Então, aqui a concisão está diretamente ligada ao fato de o consumidor não costuma perder tempo lendo texto publicitário. Então, ele fez curto, ele fez objetivo, ele foi claro. Quando fala tergaliza-se, que é para você se envolver, né? Com fazer a sua roupa, o seu vestuário, usando o tecido tergal. Certinho? Vamos lá. Provérbios, né? Máxima, forma concisa expressa um saber popular. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Então, aqui esse Confúcio quer dizer o quê com isso, né? Toda vez quando você vai, essa pessoa é muito teimosa. Você já observou? Por que você está achando a outra pessoa teimosa? Por que você está achando a outra pessoa ruim? Então, antes de falar, você observa, porque sempre assim, é porque o outro está sendo mais que você, tá certo? Então, examina-te a ti mesmo. Vamos ver outro provérbio aqui. Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos. Confúcio também. Sempre trazendo um ensinamento. Então, ó, você exige de você, mas não conta com o outro, tá bom? Porque se você criar essa expectativa, você vai acabar se decepcionando. Se você se decepciona, vem o quê? Aborrecimentos. Certinho? Mais aqui um pouquinho. Aqui não vamos praticar. Olha só, nós temos um anúncio que diz o seguinte: entre o conforto de uma casa e a segurança de um apartamento, fique com os dois. Ó, conforto de uma casa e a segurança de um apartamento, fique com os dois. Você vai explicar aqui a falta de coerência, qual a sua função para o texto. O que seria a falta de entre, porque fala entre o conforto de uma casa e a segurança de um apartamento. E ainda diz assim, fica com os dois. Nós trouxemos aqui, ó. Entre pressupõe a escolha de um e não dos dois, né? Como ocorre no anúncio, de forma proposital, pois assim atrai a atenção de quem lê. Tá certo? Esse entre aí que mostra a falta de coerência. Tá bom? Então, amadinhos, falamos aqui nessa aula, coerência está relacionada ao sentido, tá certo? E a concisão relacionada a passar uma informação de forma objetiva, sem muito rodeio, ou seja, direta, tá bom? Ficamos por aqui e daqui a pouco temos a nossa revisão. Até lá!